Vamos lá, pessoal. Vou responder as perguntas que mais vocês fizeram nos últimos vídeos que eu fiz aqui nos comentários, né? Tô tentando fazer isso, né? A maioria dos vídeos sai das perguntas de vocês também, né? Eu dou uma pesquisada, tento responder. E a pergunta que veio foi: por que tanta dose de vacina, né? Contra a Covid, né? O que que acontece? A pandemia, o caos global, ninguém nunca viveu isso nesse século. A gente está vivo aqui hoje, né? Quem mais passado pegou gripe espanhola e tal, talvez viu o caos também, né? Mas quem está vivo hoje, né? Não pegou a pior pandemia da história, né? Toda vez que existe uma pandemia é o caos, não tem jeito, né? Só que cada período histórico ele responde da sua maneira. A maneira da gente responder agora foi baseada em ciência, porque a gente tem uma ciência bem desenvolvida. Então, uma série de tecnologias foram desenvolvidas nessa pandemia. Em especial, e foi a grande revolução nessa pandemia, diferente de todas as outras, a vacina. Alguns podem comentar: nunca se vi vacinar em pandemia. Meu amigo, é inovação, é isso, é ciência. A ciência faz com que as coisas sejam diferentes. E realmente essa pandemia foi diferente. E o grande nome de resolver essa pandemia, está resolvendo, se chamou vacina. Começou a vacinar, caiu morte, voltou ao normal, tá todo mundo já voltando às atividades. Júlio, tá vendo Covid? Tá vendo Covid. Tiveram várias ondas, tiveram, mas nada foi igual a antes da vacina. Essa é a primeira coisa para você entender, que não dá pra gente criticar o que foi a grande solução. Agora vamos por debate de dose, que realmente é uma coisa nova. Ninguém nunca viu esse negócio de primeira, segunda, terceira, quarta dose. Porque também ninguém nunca viu o mundo nessa pandemia que a gente está vivendo hoje, né? Então, a primeira coisa para você entender, tudo em ciência é baseado nas informações que a gente tem até hoje. Não tem o que a gente criar uma outra coisa sem ter a tecnologia desenvolvida. Por exemplo, você acha que alguém seria contra se tivesse uma vacina de uma dose só que resolve tudo? Não existe isso. E o que se percebeu? As evidências se acumularam dentro do tempo de vacinação, dentro do desenvolvimento, foi que a imunidade da pessoa, né, os anticorpos, eles reduzem depois de 4, 5 meses. E o que se deu como resposta razoável e factível disso? Da dose de reforço. Juro, isso vai ser para sempre? Provavelmente não. A gente está vendo cada vez menos casos, as ondas têm sido cada vez menos graves, menos mortes, menos internações. Então, a vacina, ela cumpriu sim um papel dela. O grande medo de todo mundo é: você volta às atividades, você retira a máscara, isso aconteceu no mundo inteiro, você volta a subir casos, né? As pessoas, a imunidade das pessoas depois de 4, 5 meses, ela reduz. Qual foi a resposta dada? Vacinar novamente. Essa é a resposta dada. Não dá pra gente criar uma resposta inexistente. Por exemplo, às vezes eu vejo aqui nos comentários: Júlio, não criaram a vacina de dose única. Não criaram a vacina de dose única. O vírus tem uma mutação, tem toda uma lógica científica disso, né? O vírus ele tem mutação muito rápido. Logo, né? São vários tipos de mutações diferentes, né? Muitas dessas mutações levaram o vírus mais leve, sim, mas ainda está tendo casos graves, casos de internação. A vacina vigente caiu a imunidade, caiu a proteção contra essas variantes, mas as formas graves ela protege, e aí foi definido que vão dar dose de reforço. Isso não está acontecendo no Brasil. Então, às vezes a pessoa critica como no Brasil: Júlio, você está falando isso. No mundo inteiro está sendo a mesma coisa. Não existe uma formulação de vacina diferente dos Estados Unidos, na Inglaterra e tal. Todo mundo está dando a mesma resposta. As perguntas que você tem é: por que não criaram novo? Não tem como ter resposta. Eu, Júlio, não tenho como ter resposta. O que eu informo para vocês é os trabalhos que saem, o que a farmacêutica publica de vacina nova, o que é testado e tem evidência científica. Então, hoje tem dado o mesmo tipo de vacina e esses reforços, e tem reduzido internação, morte e tal. Então, tem cumprido o papel? Tem cumprido o papel. Podia ter o melhor? Não dá pra gente viver no mundo do podia. Podia ter um monte de coisa. Podia nem ter existido Covid. Podia ter um remédio único que curasse de vez. Podia um monte de coisa, mas não é a realidade. Então, na ciência ou na medicina e tal, você tem que ser prático e pragmático. Às vezes tem um paciente que diz assim: Júlio, não podia ter um remédio de câncer que você tomasse e resolvia tudo? Podia, não existe. Não podia ter uma pílula que você tomasse e evitasse o Alzheimer? Podia, mas não existe. Então, a mesma coisa. No caso do Covid, não dá pra gente trabalhar no campo de hipótese inexistente. Essa hipótese de uma vacina que resolve tudo com dose única, ele não existe. Pronto? Entendeu isso? Agora vamos para as doses de reforços e o medo. Primeira preocupação que eu vejo aqui no comentário, às vezes as pessoas falando: Júlio, isso não prejudica o sistema imunológico? Não tem evidência disso, não faz lógica científica disso. A vacina, ela faz o quê? Ela estimula o seu sistema imunológico para se defender contra a Covid. Isso não vai prejudicar ninguém em nada, ninguém vai ter nenhum problema mais grave por isso. Segunda coisa,
as vacinas vão levar mortes, infartos, AVC e tal. Não existe evidência na literatura médica que a vacina elevou populacionalmente, foram bilhões de pessoas vacinadas, a quantidade de AVC e infarto. Ponto. Sempre morreu muita gente de AVC e infarto no mundo antes pré-vacina. Então hoje não é evidência. Júlio, pode ser que se descubra algumas complicações da vacina? Pode existir. Hoje é muito difícil porque foram bilhões de pessoas vacinadas. O que existiu? Aquilo que eu fazia. Casos pontuais na vacina da Pfizer, de pericardite, miocardite. A gente fez um monte de vídeo aqui. Assim que sair eu fazia vídeo para vocês. Alguns casos pontuais de trombose na AstraZeneca, na Janssen também e tal. Os vacinados, alguns casos pontuais. É ruim, mas é a realidade o que se tinha e o que se resolveu a pandemia com isso, com esses riscos. Tudo na medicina você bota na balança, benefício versus risco. Então assim, esse é o cenário que a gente tem. Ninguém está escondendo nada. Acho que a literatura médica tem sim mostrado esse caminho dos reforços. Vai mudar muito provavelmente. Ninguém imagina um mundo que todo mundo tome 3, 4, 5 doses de vacina de Covid no futuro e todo ano. Isso não vai acontecer. Muito provavelmente as tecnologias vão chegar novas. No mundo de hoje, é esse o reforço que a gente tem que dar. É isso que o mundo todo está fazendo, tá bom? Espero que tenha ajudado. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários que eu falo para vocês. Um abraço.